Olá, então vamos hoje com mais um vídeo dedicado em especial à Ana Luísa e o Gabriel. Por quê? Porque eles nesse último encontro da nossa catequese levantaram a pergunta assim, quem criou Deus? Né? De onde surgiu Deus? Foi uma conversa muito legal que a gente teve, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ainda fica, né, parece que alguma dúvida. E aí, claro, ali a gente não estava falando sobre isso, mas claro, a gente deu muita importância, mas aqui aproveitando esse vídeo, de repente, para pontuar um pouco mais, né? Que de repente lá não teve o tempo, no caso, nem o preparo, né? Foi uma pergunta assim que surgiu de maneira muito espontânea, que foi muito legal, claro. Mas a gente vai aproveitar esse vídeo para falar um pouco sobre isso. E aí, só um esclarecimento, é que eu lembro que no último vídeo eu comentei que fiz até uma brincadeira, no caso, dar o like e tudo mais, mas não tinha canal no YouTube, né? Mas agora tem. Agora tem, na verdade, não no sentido de divulgar, de querer like ou que uma coisa cresça, não. Mas é porque eu percebi que no vídeo que foi feito, né? Ele deu 1 GB de espaço, deu um pouco mais de 1 GB de espaço. Então nem todo mundo vai ter um espaço de 1 GB só para assistir um vídeo, né? Então é muito mais prático, vamos dizer assim, jogar no YouTube. E no YouTube, então cria um link, né? E joga no grupo dos pais. Então todo mundo pode ver, não vai ocupar espaço no celular de ninguém, tá bom? E para a gente falar um pouco sobre isso, sobre como Deus surgiu, né, quem criou a Deus, né, entre aspas, bem grande, nós vamos usar a Bíblia, que é, nossa, é a nossa, e da luz, né, a luz dos nossos passos. Então, vamos dizer assim, nós vamos falar sobre 3 coisas, sobre tempo, matéria e espaço. E aí, usando a Bíblia, logo no início, Gênesis 1, vai nos dizer assim, no princípio, se é o princípio, então já temos o tempo, né? Deus criou o céu, então nós já temos um espaço. E a terra, isso tudo Gênesis 1, Gênesis, que aliás significa criação. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 1. No princípio, tempo. Deus criou o céu, espaço, e a terra, matéria. Preste atenção nesses 3 itens: tempo, espaço e matéria. E no universo, os 3 têm que existir ao mesmo tempo. Mas como assim? Vamos supor que há uma matéria, né? Não é matéria de livro, não. Matéria no sentido isso aqui é uma matéria, né? Mas se não houvesse espaço, onde eu colocaria? Não espaço na mesa, espaço de maneira muito mais ampla, não é? Onde eu iria colocar se não houvesse espaço? Mas vamos supor, então, que há a matéria e há o espaço. Mas se não houvesse tempo, quando eu iria colocá-lo? Então, elas não existem independente. Um existe junto com o outro. Os 3 precisam existir ao mesmo tempo. E o Deus da Bíblia, no caso, na Sagrada Escritura, não é afetado nem pelo tempo, nem pelo espaço, nem pela matéria. Mas vamos tentar entender um pouco melhor isso. O tempo tem passado, presente e futuro. Beleza. O espaço ele tem comprimento, largura e altura. E a matéria, sólido, líquido e gasoso. Interessante, né? Trindade, né? 3 que geram outros 3, né? E Deus é trindade. Olha só que interessante já. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Um Deus em 3 pessoas. E o Deus que as cria, né? Ele precisa estar então fora delas, né? Por exemplo, agora eu estou falando aqui, você me vê, mas eu estou falando na frente de um celular, não é? E a pessoa que criou o celular, ela não está dentro do celular. Olha que coisa curiosa, na verdade. Imagina a pessoa lá dentro mexendo os aplicativos que eu vou usar, ela faz. Isso não existe, né? E o Deus que cria então o universo, ele está justamente fora desse universo. Ele está muito além dele, né? Embora ele esteja também dentro e durante, não é? Mas ele não é afetado pelo universo. Eu sei que tem aquelas pessoas que acreditam apenas numa força espiritual, né? Que não pode agir, né? Naquilo que é material, né? Que não tem efeito. Mas como explicar então essas emoções, né? Os nossos sentimentos, a gente sente inveja, sente raiva, e a gente que ama, não é? Tantos sentimentos, tantas coisas boas que a gente tem também com a gente. Se o nosso cérebro, né, é apenas um punhado ali de química, no caso, que vai acontecendo e vai formado ao acaso, né?
ao longo de bilhões de anos, né? Se fosse só apenas isso, como é que nós poderíamos confiar, então, no nossa razão, no nosso processo mesmo de raciocínio, né? Nos pensamentos, né? Que a gente pensa, como confiar nisso, se é uma produção meramente química? Essa pergunta de onde Deus veio, no caso, né, ela nos sugere um Deus limitado, né, uma coisa assim muito reduzida, uma visão muito errada mesmo, errônea de Deus. E aí está o problema. Jesus não está limitado, né, ao tempo, nem à matéria, nem ao espaço. É só observar mesmo a vida de Jesus e a gente percebe isso. O mínimo que a gente conhece, a gente já começa a perceber que isso aqui ele fez, isso ele faz, isso é impossível para a nossa visão humana, né? Se a gente pudesse encaixar esse Deus que é tão grande, que é infinito, no nosso cérebro, né, que tem aí em média 1,5 kg só, né? Se a gente pudesse encaixar isso aqui dentro, entender tudo, né? Isso é não entender nada, infelizmente. A ciência ela vai nos ensinar, no caso, né, que o universo teve um dia né, teve um início. No caso, tudo veio a existir, né, e possui uma causa. O universo existe devido a uma causa. Ele tem uma causa para existir, mas a causa ela é externa, ela está fora, né, independente do seu efeito. Isso é um pouco complicado de entender, mas a gente já vai entender. Com o universo, claro, é criado também o tempo, o espaço e a matéria. O tempo, o espaço e a matéria, de novo. Então, o criador disso, ele precisa ser eterno. Ele não pode estar dentro do tempo. Ele precisa ser infinito, no caso, né? Sem fim. Ele precisa ser imaterial, né? Então, ele precisa ser eterno, infinito e imaterial, porque ele precisa estar fora. E o único que se encaixa nessa descrição, quem é? É nosso Senhor, é Deus mesmo. Se Deus é a causa do universo, então quem causou Deus? E é exatamente isso que precisa ser entendido, né? Não é tudo que existe que precisa de uma causa, mas tudo que veio a existir. Isso sim tem uma causa. É impossível que o Criador do tempo tenha tido um começo. Tem alguma coisa errada, não é? Se a gente for para pensar, para haver um começo, é preciso haver tempo. E Deus está muito acima do tempo, não está sujeito ao tempo. Deus sempre existiu e sempre vai existir. Ele não vai ter fim, nunca, né? Deus, ele é incriado, ou seja, ele não foi criado, ele sempre existiu. É interessante a gente ver, por exemplo, quando ele fala com Moisés, através da sarça ardente, né? Aquela árvore, vamos dizer assim, que pegava fogo, mas nunca se destruía, não se consumia. Aí Deus se manifesta e fala com Moisés. E Moisés pergunta, qual o seu nome? Qual o nome do Senhor? Porque os egípcios, né, tinham muitos deuses, né, etc, etc. E aí Deus dizia assim para Moisés, eu sou aquele que sou. Ou seja, eu sou aquele que existo, né? Em hebraico, né, quer dizer Yahvé, né? Mas os judeus não falam, no caso, né, o nome sagrado de Deus, né? Eles pronunciam Adonai, que Adonai significa Senhor, no caso, né? Meu Senhor. E foi uma questão que eu vou repetir agora, até que eu falei com as crianças, né? Que se houvesse se um Deus que houvesse criado a Deus, ele teria que existir uma coisa sem fim, no caso. Quem criou um Deus? Ah, foi outro Deus. E quem criou esse outro Deus? Ah, foi outro Deus. E aí é uma coisa que não tem fim, no caso, né? E Deus, ele não tem princípio e nem tem fim. Não está sujeito ao tempo. Tudo que existe fora do nada foi criado por Deus. Para Deus só há o presente, no caso, né? Um instante que não passa. Isso é um teólogo que diz, muito interessante. Ele diz assim, que Deus é um instante, mas que não passa nunca. É meio complicado de entender isso, né? Eu lamento te dizer, meu irmão e minha irmã, mas é assim mesmo, no caso, né? Uma frase que eu ouvi que eu acho muito engraçada e se encaixa perfeitamente aqui. Aceita que dói menos, tá bom? Porque é assim mesmo. Deus, ele tem sempre um quê de mistério, né? Isso é muito próprio de nosso Senhor. E é uma coisa que não cabe na nossa cabeça. Inclusive na missa, por exemplo, a gente vê quando, né, depois da consagração, o sacerdote nos diz: eis o mistério da fé. E Deus é esse mistério. Mistério não é aquilo que a gente não entende, mas é aquilo que a gente não domina, né? Que o nosso raciocínio é muito pequeno ainda.
para as coisas de Deus. A gente, claro, tem uma noção, a gente entende, mas dominar, não. É Deus que é o Senhor, não somos nós, né? Santo Agostinho diz que Deus não é para ser compreendido, Deus é para ser adorado. Tomara que a gente consiga, né? Essa proeza. Isso tudo para dizer o quê? Que ninguém criou a Deus, que ele sempre existiu e sempre vai existir. Tá bom? Forte abraço.